Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Matt Cristóvão, ilustrador, designer e criador do estúdio Thunder Rockets. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Matt Cristóvão. Bem-vindo, Matt. Eu sou fãzaço do teu trabalho, a galera da Unhide toda aqui. Obrigado pela sua presença e por disposição de bater um papo com a gente hoje aqui. Imagina, que isso. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar com plataformas que compartilham, né, criatividade, enfim, enriquece o mercado. Caramba, que maneiro, que maneiro. Eu tenho uma pesquisada, eu sou fã da Thunder Rockets há um bom tempo, o pessoal da Unhide também. E eu queria saber, apesar de ter muita coisa sobre você, eu queria saber um resumão que você pudesse fazer pra gente do como é que foi criar esse estúdio, como é que o Matt surgiu como artista. Dá um resumão pra gente aí sobre introdução pra quem não conhece, que eu acho que é quase impossível. Bom, eu costumo dizer que eu sou a criança que nunca parou de desenhar. Eu roubei essa frase aqui de Campinas, porque eu acho que todo mundo desenha em algum momento da vida, todo mundo, sei lá, seja na aula de artes, ou seja, sei lá, só porque tem lápis sobrando em casa, sabe? Então, a diferença é que algumas pessoas não param de desenhar, e esse é o meu caso. Então eu desenho desde quando eu me conheço por gente, né? E eu sempre gostei muito desse universo lúdico e desse universo da comunicação e tudo mais. Quando eu fui prestar vestibular, eu fui para a área do design gráfico, que é uma área que até hoje eu gosto bastante, ainda faço muita coisa em design gráfico. E enquanto eu trabalhava com design gráfico, em paralelo eu ia desenhando, né? Então eu nunca parei de desenhar. E aí chegou um ponto em que eu estava percebendo que o design ele não me agradava mais. Fazer design não era mais tão interessante para mim quanto desenhar. Eu desenhava praticamente todos os dias e eu comecei a colocar um pouquinho da minha ilustração dentro do design. Foi assim que eu consegui aprender a fazer ilustração vetorial e todo esse universo que é muito comum para quem trampa com design, e aí eu trouxe isso pro meu estilo. A Thunder, ela nasceu, eu ainda trabalhava em agência, e ela não nasceu direto como estúdio, eu precisava de um nome para representar esse estilo que eu vinha construindo, de ilustração vetorial, e que fazia referência a cartoons clássicos dos anos 20, 30, e eu queria que fosse um nome internacional e que ao mesmo tempo me protegesse enquanto pessoa física, né? Então eu poderia fazer projetos muito... Eu via a possibilidade de fazer projetos muito maiores enquanto Thunder Rockets do que como Matt Cristóvão. E aí eu comecei, tipo, como eu trabalhava em agência, então eu postava às vezes no Behance, às vezes postava no Instagram. Teve um ano que eu passei um ano inteiro desenhando, postando uma ilustração por dia. Isso trouxe um engajamento muito legal para a marca e acabou criando toda uma identificação, assim, todo um público foi desenhado nesse momento. E esse público vem acompanhando a Thunder até hoje, e graças a esse engajamento todo, hoje eu já tenho mais de 4 pessoas trabalhando comigo com frequência, assim, tipo, fixos na Thunder, além de muitos outros que acabam entrando dependendo do tamanho do projeto. Isso foi uma escolha, uma estratégia de ter um estúdio enxuto, porque eu já trabalhei em grandes empresas, como a TIM, por exemplo, onde eu fui diretor de arte durante um tempo, e eu via que era um negócio absurdo de grande, super engessado, super difícil de você conseguir criar coisas legais. E eu também já trabalhei em agências muito pequenas, mas que tinham esse espírito megalomaníaco de ser uma grande corporação e nunca chegar em lugar nenhum. Então, a Thunder ser um estúdio de um cara só faz muito sentido pra gente hoje. E então é meio que isso. Nosso primeiro cliente, na época, era só meu, foi o Google. Eu nem sabia como cobrar. Quem fez a intermediação toda foi a Bitar, o estúdio Bitar. E eu mandava orçamento e aí os caras falavam: cara, você tem certeza que você vai mandar esse orçamento? Porque tá muito abaixo, assim. E então eles foram meu primeiro cliente, assim, então eu já comecei com o pé na porta, né? Pô, tem o Google no portfólio. Isso acabou abrindo muito as portas pra Thunder e acelerando aí o crescimento da empresa. Pô, que maneiro, que maneiro. Uma coisa que a gente percebe muito
no estilo da Thunder Rocket, a gente olha, tem um estilo totalmente diferente do que a gente tá acostumado. E você acabou de citar uma referência que são desenhos do estilo aqueles desenhos Walt Disney, estilo dos anos 20, Betty Boop, aqueles desenhos bem antigos. E uma coisa que eu queria saber, como você decidiu fazer esse estilo? Se esse estilo foi uma coisa que foi aperfeiçoando, ou você do nada decidiu, eu vou parar de fazer personagem com nariz, ao invés de nariz eu vou colocar a boca, os dedinhos vão ser mais expressivos, braços abertos e nesse estilo com stroke assim mais forte no line art. Como você decidiu chegar nesse estilo? Então, na verdade, eu acho que eu sempre falo isso, que você não entra o seu estilo, né? Você desenvolve ele. Então, eu acredito que o meu, ele é uma soma de muitas referências. Eu tava passando por um momento na minha vida, quando eu comecei a fazer esse estilo vetorial. O estilo da Thunder hoje, ele é uma evolução do que aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu gostava bastante de fazer ilustração em vetor. Enfim, eu achava extremamente complexo, tentar fazer realismo nunca me agradou muito. E aí, quando eu comecei a ter mais contato com street art e com artistas contemporâneos, assim, eu comecei a perceber que eu tinha outros caminhos além do realismo e etc. Então, quando eu penso no estilo da Thunder hoje, é muito natural para mim. Eu consigo desenhar qualquer coisa no estilo da Thunder em 5 segundos. Assim, é muito fácil para eu conseguir pensar nesse modo Thunder. Mas eu lembro que lá atrás, lá no começo, foi toda uma construção de entender aonde que o olho ia ficar posicionado, aonde que a mãozinha... criar regras, tipo... não sei se vocês seguem a Thunder aí, se vocês perceberam, mas as mãos dos personagens, elas são muito parecidas, né, com essa luvinha e tudo mais, e isso é proposital. Sim, eu reparei. Eles fazem algumas posições, isso é proposital, isso faz parte do estilo. Então, mesmo que alguém, sei lá, copie o jeito que eu finalizo a ilustra, ela nunca vai ficar igual, porque esse repertório só eu tenho. Mas antes disso, eu sempre gostei muito de Disney, sempre gostei muito de Cartoon Network. E esse teor ácido que tem os novos desenhos, os desenhos mais contemporâneos, assim, eu gosto muito desse tipo de linguagem, tanto estética quanto até mesmo, enfim, de roteiro e etc. Então, eles são grandes inspirações para mim. Então, eu acho que é isso, tipo, é a soma de todo esse universo, né, de ilustração cartoon. Você falou dos desenhos de Cartoon Network. Tem alguns que eu acho muito trash, mas tem uns que são bem maneiros. Hora da Aventura, aquele Fantástico Mundo de Gumball, se não me engano. Cara, aquele desenho, se eu tivesse aquilo quando eu era criança, porra. Nossa, é maravilhoso. Aquilo é lindo, cara. Aquilo é maravilhoso. O roteiro daquilo é absurdo. Tipo assim, extrapola a quarta parede. É absurdo. Nossa, é muito bom. Aquele desenho é muito foda. Então vamos lá. Eu dei uma pesquisada bastante como você se expressa, o que você expressa na sua arte. E eu queria saber uma pergunta aqui, já que você falou que desenvolveu o próprio desenho, o próprio estilo, isso é uma bagagem de coisas que você vem absorvendo ao longo da sua vida. Eu vi que você tem uma relação muito próxima com o que você faz com a sua arte. É uma relação quase de exposição total, você fica nu ao fazer a sua arte. E o que você considera arte? É uma pergunta que eu queria saber de você, que eu fiquei bem curioso quando eu ouvi seu podcast e escutei os outros vídeos seus. O que você considera arte? O que é arte pra você? Enfim, o significado de arte pra mim é 100% linguagem. Eu não consigo desassociar a ideia de que uma obra de arte nada mais é do que uma forma de expressão. Imagina só, quantos anos você precisa estudar alemão para conseguir se comunicar com pessoas que falam alemão? Assim, da mesma forma que eu consigo fazer uma ilustração e que alemães podem ver e entender o que eu estou desenhando sem que eu precise falar exatamente a língua deles. Então eu tenho a minha própria língua e consegue se comunicar com qualquer ser humano, com qualquer pessoa. Obviamente as interpretações serão diferentes por causa de cultura e repertório, mas o objetivo da arte é comunicar. Então para mim, a arte ela é essa comunicação, e o veículo dessa comunicação são as obras, são as peças. Até mesmo é uma discussão clássica do design, eu acho até meio boba de a gente tentar definir o que é design, se design é arte ou não, etc. Mas uma das coisas que me faz acreditar que design pode ser arte é justamente o fato dele ter enquanto ferramenta a estética para comunicar. Para mim, arte nada mais é do que comunicação. A gente se utiliza dela para transmitir uma mensagem, uma ideia. Então, assim, o que a gente tem visto e o que eu percebi é que, e é uma pergunta, o seu estilo mostra quem você é.
uma retratação do que você é hoje? Eu não sei, eu acho que não e sim ao mesmo tempo, sabe? Eu uso bastante o estilo da Thunder, às vezes pra falar coisas ou pra me posicionar sobre assuntos de uma maneira que eu não me posiciono no meu dia a dia, assim. Então, eu acho que é meio que um campo livre. Essa coisa de ter um estilo totalmente diferente do resto dos ilustradores brasileiros que eu conheço. Eu tive outros convidados aqui que eu falei, assim que eu tava pesquisando no Google, eu via esse de fulano, esse não é, esse de fulano, esse não é. E isso aconteceu exatamente com os seus trabalhos. Ter um estilo totalmente diferente dos outros artistas te ajudou na sua carreira artística? Eu acho que me ajudou a ter foco e me ajudou a segmentar um mercado, criar um mercado, né, pro meu trabalho. Mas eu não sei se eu sou um caso à parte, se isso aconteceu só comigo, porque eu acho que acaba ficando toda uma guerra, assim, uma luta para chegar no seu estilo e tudo mais. Então, eu acho que me ajudou sim, me ajudou bastante a focar no meu trabalho, no meu estilo e a criar um mercado para esse estilo vetorial Thunder Rocket. E você falou que foi desenvolvendo tanto o seu estilo quanto a sua empresa à medida que foram aparecendo desafios na sua vida. E eu queria saber, o que você almeja na sua carreira como artista? Como você se vê daqui a 10 anos? Você acha que vai continuar nesse estilo, com a Thunder, com esse número de pessoas, ou você vai evoluir, vai para animação? O que você pretende fazer? Assim, enquanto artista, eu realmente não sei. Eu tenho vários desejos, eu gostaria de fazer muitas coisas, mas eu tento viver tipo um dia de cada vez, e um plano a longo prazo para Thunder seria algo mais como tentar traduzir os desenhos da Thunder, tangibilizar os desenhos da Thunder em mais linguagens. Então, seja animação, seja toy, seja produto, isso é algo que eu quero a longo prazo desenvolver, mas não é... Como é que eu posso dizer? Porque eu sei que existe uma curva, né, para tudo, tanto pro nosso trabalho, principalmente, né, que é de atividade e tudo mais, que existe uma curva de procura. Então, a Thunder tá numa crescente, mas eu sei que vai chegar um ponto onde ou a gente vai decair ou a gente vai estabilizar. E eu preciso estar preparado para isso. Então, eu tenho idade para entender que nada é eterno e que eu preciso estar sempre me movimentando, sempre me mexendo, sempre estudando e sempre buscando desenvolver o meu trabalho e tudo mais. Então, eu tento fazer esses grandes projetos, né, e tudo mais, eu tento deixar eles como objetivo a longo prazo, mas com pequenas ações, sabe? Eu não faço ações muito diretas para atingir esses objetivos tão rápido. Então, é muito difícil falar, daqui 10 anos eu me imagino estar assim assado, porque pode ser que vai chegar um ponto onde eu vejo que é muito mais interessante eu desenvolvi um novo estilo, ou é muito mais interessante ir por outro caminho do que esse como ilustrador. Eu sei de uma coisa, a única coisa que eu sei é que eu com certeza vou desenhar, porque eu basicamente como, bebo água e desenho. É isso. Tipo, isso é o essencial pra minha vida. Então, isso vai... Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista. Infelizmente não, né? Não sei se é infeliz ou felizmente. Mas a gente vive numa sociedade onde o capital ainda rege muito os nossos passos, né? Então, acaba se tornando insustentável se eu chegar num ponto em que, eu não tenho mais clientes, eu não tenho ninguém mais interessado em consumir esse estilo, o que eu vou fazer, né? Eu não posso viver de luz. Então, por isso que meus planos eles são desenhados a longo prazo, justamente para que eu possa pensar no agora também. Eu queria saber o que você recomenda para os iniciantes que queiram desenvolver o próprio estilo como você fez. Estudem, desenhem muito. O meu curso ele não ensina o estilo da Thunder, que eu uso o estilo da Thunder para explicar as ferramentas, né? Mas você não vai aprender como fazer o estilo da Thunder no curso, justamente porque a minha intenção é te incentivar a desenhar no teu estilo, sabe? A desenvolver o teu estilo. Porque eu acho que isso... Não existe nenhuma maneira de encurtar esse caminho. Não tem atalho. Você vai precisar desenhar pra caramba. Você vai precisar treinar pra caramba. Você vai precisar estudar pra caramba, assistir muito vídeo, comprar muita aula online, justamente para que você possa experimentar o máximo possível para você conseguir encontrar ali uma linha visual que te agrade,
e desenvolver em cima dela. Então uma dica que eu tenho é basicamente, cara, estude, aproveita aí o One High School. Eu acho que, cara, esse tipo de plataforma online, se tivesse isso na minha época... Nossa, eu sempre falo isso pro Rafael e pro Milton, cara, se tivesse na nossa época... Porque você tem noção, tipo, você tá estudando com uns caras absurdos que, putz, trampo pra empresa gigantesca e umas coisas assim... É uma quantidade de conhecimento, eu penso assim, pelo menos, né? Sei lá, vou trocar ideia com o Milton, por exemplo. Putz, quando ele começa a falar, eu quero prestar atenção em cada palavra, porque, mano, esse cara tá sumarizando todos os anos que ele tem de experiência naquela conversa, sabe? Tipo, eu posso tirar muita coisa disso. Então, eu acho que hoje a gente tem muitos caminhos para conseguir chegar mais rápido no nosso objetivo, né? Basta a gente se esforçar e conseguir entender que é um trampo, que é trabalho, não é... Enfim, a gente não pode lidar como um hobby. Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco desse apreço, sabe? Entender que, pô, eu vou gastar X reais por mês para assinar um curso ou qualquer coisa do gênero, só que essa grana vai retornar para mim em tanto tempo, sabe? Ter essa visão de quão importante está sendo você estar em contato com essas pessoas, né? Tipo, essas pessoas, elas são aquilo que eu falei de não ter atalho e tudo mais, mas essas pessoas, elas são o caminho... você pode usar os caminhos delas como referência, como bússola para desenhar o seu. Não, eu falo do curso da High School, parece que eu tô fazendo jabá, mas não é. Porque olha só, você faz um curso por R$48 por mês. Um curso, tem lá, acho que já tem mais de 20, 30 cursos já. Uhum. E você posta lá, cara, é surreal porque você posta. E aqueles anos todos dele tá resumido no feedback que ele te dá. Sim. Pra deixar o seu trabalho melhor por R$48. Tipo assim, é o que eu falei, é absurdo. Se tivesse isso na nossa época, cara, assim, os anos que a gente demora de tentativa e erro, vai em fórum, procura no YouTube. Na minha época não tinha YouTube. Com certeza. Vai lá procurando, até isso, né? Não tinha YouTube. Era DVD. Não, eu tinha YouTube pra me ajudar, pelo menos. Eu só tinha DVD da Nomon, cara, que daí eu vinha lá dos Estados Unidos, era horrível. Caraca. Era horrível. E aí, cara, não tinha. E hoje em dia tem isso concentrado. Você termina o curso com o feedback do cara, com um projeto pronto. Assim, colocou no portfólio, vai no Behance, entendeu? Então acho isso genial. A gente vai parar de falar agora um pouco do Matt ilustrador e falar do Matt dono de empresa, do Matt empresário. Como é a sua rotina sendo dono da sua própria empresa, tratando da sua evolução pessoal, e como é a sua rotina de estudos? Como você faz para conciliar esses dois lados? A parte da empresa, eu tenho pessoas que me ajudam, né? Então eu acabo deixando todo esse trampo mais jurídico para terceiros. O Marcos é o cara hoje, meu braço direito, ele é o cara que me ajuda em praticamente tudo, e tudo nesse sentido de conversar com o cliente, mandar contrato pro jurídico, enfim. Então acaba sendo muito mais leve fazer toda essa parte de administração. Em questão de conciliar essa vida, né? Porque eu desenho todos os dias, eu tenho uma prática, uma série de exercícios que eu faço todos os dias, justamente porque ou porque eu tenho muito trabalho, acabo tendo que desenhar todos os dias, ou porque justamente eu consigo entender que o meu trabalho é uma extensão de quem eu sou, então isso, o que eu faço é muito... eu faço com prazer, assim, eu desenho por prazer, porque eu gosto muito. Então, os meus estudos hoje, atualmente, eu confesso que eu não tenho muito tempo para poder me aprofundar muito, assim, fazer estudos muito longos, etc. Eles têm passado mais por essa peneira de ser prático, né? De pegar a caneta e desenhar todos os dias. Meu desafio é fazer isso daqui, fazer um desenho de tais posições ou coisa do gênero, experimentar novas cores, novos materiais e tudo mais, mas nada muito regrado, assim, diferente da minha rotina de trabalho, né? Então eu tenho uma rotina mesmo, principalmente agora na quarentena, né, de estar tendo que conciliar coisas da vida pessoal e trabalhando em casa. Eu acabei desenhando uma rotina para que eu seja mais produtivo possível dentro do horário do expediente aí, um horário útil, né? Um tempo útil.
Então, eu acredito que é isso. Eu consigo conciliar hoje o meu tempo de administração da empresa, porque eu tenho pessoas para poder fazer isso comigo. Eu não fico sobrecarregado, eu tenho mais tempo para pensar em desenho, pensar em estratégias para a própria Thunder, tipo, de campanha e tudo mais, participar de podcasts como esse. E isso é muito bom, porque eu acho que é uma forma também de eu me exercitar, de eu estar em contato com o mercado, enfim, com as pessoas. Isso me deixa muito mais criativo. Eu não sei explicar como isso é um gatilho para mim, mas é uma forma de exercitar a minha criatividade. Uma coisa que você falou aí, e foi muito interessante, foi que um dos seus primeiros clientes foi o Google. Eu queria saber como é que foi pra você isso, qual a maior dificuldade de entregar, o prazo, a pressão de ser um grande cliente, a expectativa que você mesmo criou, querer entregar o melhor trabalho possível, aquela coisa de, caramba, é o Google, tem que ser 10 vezes melhor do que qualquer coisa que tá no meu portfólio. Como é que foi isso? Cara, eu acho que foi, assim, eu costumo dizer que esse foi o pior projeto da minha vida, porque foi o primeiro projeto profissional. Eu não sabia nada, eu não sabia quanto tempo eu demorava para fazer um desenho, eu não sabia quanto cobrar, eu não sabia... Tipo assim, eu tinha uma noção de que, vai estar no aplicativo do Google para não sei quantos milhões de pessoas acessarem, e detalhe, era do Google e da Sony Music. Então era assim... Eu fazia a Ilustra, mandava pro estúdio, os caras mandavam pra aprovar pelo Google e pela Sony Music, depois voltava pra mim. Então eu ficava desesperado, eu falava, meu Deus do céu, não vai aprovar nunca, a gente nunca vai terminar esse projeto. O projeto teve várias idas e vindas, assim, justamente porque eu era super inexperiente, né? Hoje em dia eu pego projetos que têm níveis de complexidade muito maiores do que o do Google, do que eu tive com o do Google, e eu consigo tanto controlar a ansiedade, que eu acho que é o piores gatilhos, quanto dominar as técnicas, né? Saber quanto tempo eu demoro para fazer uma ilustração e tudo mais. Então eu acho que o maior desafio para mim naquele momento foi conseguir me enxergar enquanto ilustrador profissional, que eu não conseguia. Eu tava trampando na agência e fazendo desenho, só que a diferença é que esse desenho que eu tava fazendo não era para mim, era pro Google. E então me deu um aprendizado muito massa, eu consegui evoluir bastante com esse processo que eu passei com a galera da Bitar. Eles foram super cordiais comigo, super pacientes também. E a entrega, cara, foi muito doido, porque quando eu comecei a fazer as lustras, eu sabia o que eu queria colocar no papel, mas eu simplesmente não conseguia, porque eu não tinha aquilo que eu falei no começo do podcast, a facilidade de conseguir desenhar no estilo da Thunder. Ela ainda não tinha esse estilo bem definido. Então eu não sabia se eu ia colocar luvinha, se eu não ia colocar luvinha. Eram stickers, então era tipo pequenininho. Eu não tinha muita noção de perspectiva, eu não tinha muita noção de luz e tudo mais. Eu tive que improvisar muitas coisas. Hoje eu olho para esse projeto, eu vejo que tem muita coisa para melhorar e dá até um pouco de desespero, assim. Fico olhando ele lá no portfólio, eu acho ele super importante, mas eu vejo que tem muitos problemas, assim, nos desenhos. Mas faz parte da minha história, então por isso que ele vai seguir ali. Então, eu acho bacana falar isso, né? Porque às vezes a gente ouve, fiz trampo pro Google, não sei o quê. Eu fiz lá no começo e eu acho que tem projetos hoje que são muito mais ricos do que aquele que eu fiz pro Google, justamente porque a minha bagagem hoje é muito maior. Você foi convidado como professor de um curso de ilustração. Eu tava vendo que você saiu pra fora do Brasil e foi chamado pra dar aula, né, no Crihana. E eu queria saber como é que foi esse processo de montar aulas. Você usou dicas que você pegou de outras pessoas, foi adaptando com o tempo. Como é que foi essa experiência pra você, que foi única, segundo você estava contando, eu estava escutando? Como é que foi essa experiência pra você? Conta pra gente aqui. Foi bem parecida com a experiência do Google, assim. Foi a primeira vez que eu fazia um curso da Thunder, assim. Então, errei em vários pontos e são pontos importantes, porque eles acabaram me dando uma outra visão do que é esse produto, né, curso e tudo mais. E foi uma experiência muito doida, porque nós somos os primeiros brasileiros do Criana, então eles nos chamaram para ir lá para Lima, no Peru. Eu fiquei uma semana gravando as videoaulas e tudo mais. Todo o roteiro, toda a parte todo o conteúdo é 100% criado por mim e pelo meu antigo sócio. E foi um grande desafio pra gente para conseguir compilar todas as informações que a gente queria transmitir no curso, mas ao mesmo tempo sem tipo,
revelar a caixa de Pandora, né? Tipo, falar, olha, a gente faz exatamente desse jeito. Então no curso a gente ensina basicamente o básico de Illustrator para a pessoa já sair fazendo ilustração vetorial. Então tem uma parte do curso especificamente explicando sobre rascunho, sobre RAF e criação de personagem no papel. Depois a gente passa para o software, que é o grande foco do curso, né? E aí, nesse processo, a gente vai apresentando as ferramentas e como adicionar isso ao desenho. E no final do curso a gente ainda tem um módulo específico de branding, onde o objetivo... Porque essa foi uma grande discussão que a gente teve na hora de montar o cronograma do curso, né? Porque a gente entende que o grande trunfo da Thunder talvez seja a comunicação em si, sabe? Seja saber se posicionar, saber postar na internet e ter uma postura, saber como falar com o cliente, etc. Criar uma marca forte. Isso tudo enriqueceu bastante o meu trabalho enquanto ilustrador. E aí eu achei que seria interessante ter isso no curso, né? E aí, na época, o Wellington, que fez toda essa parte de branding, ele escreveu um roteiro ensinando aí os primeiros passos para você conseguir, além de desenhar, colocar o seu trabalho na rua, né? Então foi muito puxado, deu muito trabalho. A gente vai gravar um novo curso aí em breve com eles. Eu ia viajar uma semana antes do corona começar a explodir aí pelo mundo, e aí foi tudo cancelado, foi todo mundo em casa. Mas eu já tenho tudo programado para um novo curso mais técnico, arrumando aqueles erros que eu falei no começo, porque a gente que trabalha com isso é muito difícil explicar, né? Tipo, transmitir esse conhecimento. Quem consegue fazer isso com facilidade, cara, é uma dádiva assim, absurda. E eu não tinha essa noção, eu achava que seria bem simples. E foi bem desafiador. A segunda vez é mais fácil. A segunda vez você já sabe o que falar, já sabe aonde você tem que focar mais energia, mais tempo. Um exemplo muito bom, eu não trabalho com pincéis no Illustrator, e no curso tem um módulo de pincel. E nesse módulo de pincel, tipo, cara, eu tô ensinando uma ferramenta que eu, tipo, além de não usar, eu não entendo tão profundamente dela quanto eu entendo da Pen Tool, por exemplo, ou de técnicas de luz e sombra, utilizando recorte do Pathfinder, coisas do gênero. Inclusive, eu vi o curso, é um curso muito maneiro, muito maneiro. Dá vontade, eu faço ilustração de fantasia. Que massa! Não é ilustração vetorial. E é totalmente diferente do que eu faço. Eu falei, cara, eu quero aprender isso. Dá vontade de aprender, é muito legal. É muito legal. Que massa, legal. Valeu. Os links, galera, vão estar na descrição do vídeo, lá no fórum da High School, com o nome e número do episódio desse podcast, e também no YouTube da gente. Então, todos os links que a gente falar aqui, se a gente falar alguma coisa relevante que tenha link, falei do podcast do Matt, vai estar lá o link, concorrência. E se vocês quiserem escutar, é só ir lá. Cobrem o Matt, que tem que lançar mais episódios. Pode cobrar. Tá todo mundo, você falou aí do coronavírus, tá todo mundo dentro de casa. Eu espero que esteja todo mundo dentro de casa. Quem não tá dentro de casa, pra casa agora. Eu queria saber pra você como é que é trabalhar de casa pra empresas do mundo todo, como Google e todas as empresas que você citou. Cara, hoje em dia é mais fácil. Eu tô desde o começo desse ano trabalhando em casa. Eu tinha um escritório aqui no interior de São Paulo, né, em Campinas. Mas eu resolvi fechar o escritório justamente porque todos os colaboradores da Thunder, eles trabalham de home office, trabalham à distância. Mano, o Bruno Sobi é de Tupã, saca? Tipo, é inviável ele vir pra Campinas sempre pra trabalhar junto. E super funciona. E aí, cara, a gente já funcionava muito bem online, assim, que é um modelo de business que tem crescido pra caramba. Eu tenho muitos amigos que têm grandes empresas muito maiores do que a Thunder, com muito mais gente trabalhando e 100% online. E aí eu tinha um escritório justamente porque eu gostava muito de ter um ateliê, de ter pessoas e tudo mais. Era um escritório colaborativo, onde as pessoas eram fixas, sabe? A gente juntou vários artistas e a gente alugou um escritório grandão, assim, tá? E aí meio que cada um foi para um lado e tudo mais, e a gente acabou entregando o escritório, e aí eu já estava de home office aí desde o começo do ano, mas
eu não era obrigado a ficar em casa 24 horas por dia. Então, às vezes eu pegava o computador e ia para um café, enfim, eu tinha essa flexibilidade. No começo foi bem desafiador, mas eu acho que foi mais pela ansiedade de tudo que estava acontecendo no mundo naquele momento. Mas aí já na segunda semana já foi mais tranquilo, e hoje, tipo, terça-feira eu já tenho um cronograma, assim, eu entendi que é isso. O cenário atual exige que a gente fique assim, a gente vai ficar assim até quando for necessário. Eu já entrei na aceitação. Mas foi difícil no começo, assim, foi bem difícil de conseguir conciliar, porque eu tinha uma pessoa que limpava a casa pra mim, eu comprava comida no restaurante, então eu não precisava pensar nessas coisas. E aí agora eu preciso, sabe? Agora eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer a comida e tudo mais. E aí levar o cachorro pra passear, e aí não sei quem tem que tá pedindo algum arquivo muito importante, eu tô, tipo, na rua com o cachorro, sabe? É muito doido, cara. No começo, quando eu comecei a quarentena, eu não imaginava que eu ia me adaptar tão rápido, né? Pô, uma semana você conseguir já ter uma tabelinha, assim, sabe? Do que fazer e tudo mais. Então, eu fiquei bem orgulhoso de mim e falei, adulto. Vamos falar um pouco da Thunder de novo. Como você lida com plágio, esse sucesso todo que vem, com certeza, vem aquele pessoal que, página de Instagram que rouba arte reposta, ou que posta no Facebook, ou que usa pra game mobile. Como você lida com plágio, roubo, e se já aconteceu de alguém copiar o estilo da Thunder e falar, olha o estilo que eu criei, e não dá crédito. Como é que você lida com isso? Com plágio, hoje a gente lida basicamente, eu ligo pro Richard, que é o advogado da Thunder, e falo, Richard, segue o link. Porque não tem muito o que fazer, cara. Não tem nem como conversar, justamente porque, assim, no Brasil tem diminuído bastante, mas o que rola é, sei lá, um cara na Filipinas que faz um desenho, em cima do meu e começa a vender camiseta, vendendo no Shutterstock ou coisa do gênero. E aí não adianta nem não tem nem como entrar em contato com o cara, você tem que entrar em contato com a plataforma. Mas eu já consegui muitas coisas, já consegui derrubar a cara do Shutterstock, do Creative Market, coisas do gênero. Basicamente com uma série de e-mails e no finalzinho vou tomar minhas medidas, sabe, jurídicas e tudo mais. E aí você acaba resolvendo, mas tem casos onde não tem muito o que fazer, né? Tem casos que nem chegam em mim. Em Campinas mesmo, teve uma agência que ganhou um prêmio com um trabalho para uma sorveteria, aonde os desenhos eram todos da Thunder. O cara catou todos os desenhos da Thunder, desenhou por cima. Caramba! E ficou uma bosta, ficou horrível. E aí começou a vender, cara. Tipo, fazer comunicação e ganhou prêmio, sabe? Sim, e ainda tá aí no pau, tentando resolver, mas é muito complexo isso. O problema de direito autoral é porque é muito... efêmero, não é efêmero, eu não sei como. É uma área cinza, né? É uma área cinza. Porque, tipo, aonde que o cara parou de se inspirar e começou a copiar de fato, sabe? É muito difícil dar esse pulo. E com a criação do curso, eu tinha muito problema com, tipo, putz, cara, eu tenho muito medo que alguém copie, aí pegue o estilo, não sei o quê. E aí, com o curso, eu acho que eu fiquei mais tranquilo quanto a isso. Tipo, eu sei que as marcas, as empresas, elas sabem quem é o original, e elas sabem que se elas pegarem um micreiro ou um cara que faz igual e tudo mais, a qualidade não vai ser a mesma, as pessoas vão saber que não é o original. Então aí você acaba criando, tipo, uma certa confusão no público e tudo mais. E eu percebi que quem sai mais prejudicado nessa história é o cara que tá copiando, sabe? Porque ele vai ser sempre alvo de comparação, de tipo, cara, isso parece muito com o trabalho daquele cara XYZ e tudo mais. Então, hoje em dia eu tenho lidado assim. E é legal porque a nossa comunidade de design tá virando... A galera tá meio que se policiando, sabe? É meio que um grupo onde as pessoas veem que você tá copiando de tal pessoa e ela vai lá e fala, cara, isso é muito parecido com o trabalho de não sei quem, sabe? Então a gente acaba criando essa corrente do anti-plágio, assim, eu acho isso massa. Eu acho maneiro que você falou agora que você fez o curso, que as pessoas aprendam o seu estilo, senão que o curso tá dando certo. E falem assim, pô, aprendi com o Matt, aprendi com o pessoal da Thunder. Tá aqui, entendeu? Inspirado, marca vocês no Instagram, nas redes sociais. Acredito que eu vou estar tendo stories lá do Instagram pra galera ver que o curso tá dando certo. Então acho que quando o cara plagia, ele tenta fazer o máximo possível que você não saiba. Já fui plagiado
E a página que eu fui plagiado lá, ela não plagiou, ela roubou uma arte minha e ela me bloqueou na página, eu nem sabia. Quando me mandaram o link, eu tava bloqueado, eu não consegui. Tive que criar um Facebook fake pra conseguir ver o link. E aí eu peguei, eu consegui o e-mail, eu só mandei aquele bonequinho no e-mail, aquele você recebeu um processinho. Só mandei isso. Muito bom, muito bom. Caiu no ar no mesmo dia que eu não mandei mais nada. Porque os caras Muito sabiam bom. que tava fazendo besteira, cara. Sabiam, assim. É surreal. Matt, como você recomenda pro iniciante começar a precificar o próprio trabalho? Você viu que você tava falando no seu podcast sobre valor e como organizar isso. Fala um pouco pra gente como é que você recomenda do iniciante pra ele ter esse foco de precificar, não colocar R$50. É difícil falar sobre precificação, porque tem que ter autoestima, tem várias coisas aí que vão além do preço, né? Primeira coisa é você não colocar, você conseguir entender a diferença de preço e valor. Não é porque você é iniciante que a sua arte valha menos do que, enfim, qualquer outra pessoa que faça, enfim. Você tem que entender, obviamente, que existem níveis de acabamento, enfim, de até mesmo atendimento ao cliente, são coisas que acabam agregando valor à sua entrega. Então, para o iniciante, eu acho que o ideal seria você conseguir analisar esse cenário, né? Onde você está inserido, qual é o seu impacto naquele projeto. Se você está fazendo uma ilustração para, sei lá, uma marca de carro, aonde vai ser aplicado aquilo, se vai para um outdoor, vai para televisão, quantas pessoas vão estar vendo aquilo. Isso é muito importante você ter isso na cabeça, porque você acaba entendendo aonde o seu desenho vai estar aplicado, né? Isso é muito importante porque você acaba conseguindo ter uma visão mais clara do projeto como um todo. Tentar conversar também, se você não sabe quanto vai cobrar, não faça como eu, não sai dando um monte de preços. Conversa com outros ilustradores, com outros artistas, fala, cara, eu tô com esse problema, um cliente desse tamanho. Isso é muito importante também, você saber o tamanho do seu cliente, o quanto ele vai te dar de espaço para criar, o quanto que você vai poder interferir no trabalho em si, né? Então você tem que ter tudo isso em mente antes de botar um preço, porque dependendo de quanto você cobrar, vai acabar te definindo no mercado. Porque as pessoas que estão te contratando, elas se conversam, os clientes se conversam. Então, você pode até se queimar com isso, entendeu? Então, hoje na Thunder, a gente tem essa métrica de analisar o projeto, o cliente e o ambiente. A gente usa isso para conseguir tanto cobrar, falar, vai custar tanto, quanto para entender, putz, esse trabalho é um trabalho interessante para Thunder. Então, acho que vale a gente colocar um preço mais baixo, justamente porque é interessante pra gente, entende? Então, tudo isso é questão de estratégia. Você saber que na nossa área, nem sempre o dinheiro vai reger as coisas. Às vezes, enfim, vai da tua vontade. Pô, se a Disney entrar em contato comigo e quiser fazer um desenho animado com os personagens da Thunder, sabe? Cara, eu não saberia falar de cara, assim, quanto que eu iria cobrar pra fazer um desenho animado pra Disney. Só que eu tenho certeza de uma coisa, que eu quero muito fazer. Então eu vou fazer de tudo pra conseguir estar dentro desse projeto. Então acho que é isso. Sobre quanto cobrar, tipo, uma ilustração por R$100, R$200, R$1.000, eu acho que isso você vai acabar aprendendo com o tempo. Você vai cobrar muito pouco, sim. No começo, quando você começar a conversar com as pessoas e ver quantas pessoas cobram, você vai perceber que o seu trampo tem muito mais valor do que você imagina. Não ache que porque você está começando, você é obrigado a pegar esse tipo de trabalho. Eu costumo... É que hoje eu tô num lugar de privilégio onde eu posso negar job, né? Eu posso virar e falar, cara, ou é X ou é nada, né? Mas eu já tive em momentos onde eu precisei eu deixar claro pro cliente que eu vou fazer esse trabalho por X. Obviamente eu não falava porque eu tô precisando de dinheiro, pelo amor de Deus, me dá dinheiro. Mas eu falava, cara, eu vou fazer por X, mas o meu preço real é tanto. E deixava isso sempre muito claro. É um caminho que você pode seguir, assim, né? Justamente porque a gente tem conta pra pagar e tudo mais. Então eu entendo que não é o cenário de todo mundo, mas a gente tem que ter esse esforço, porque cada não que a gente fala vai nos aproximando de um sim, sabe? Então eu acho isso importante ter em mente. Eu tava escutando seu podcast, eu vou roubar uma ideia que eu achei maneiríssima. Agora vai ter o Unhide Indica baseado no Thunder Indica. Olha aí, muito bom.
E vai ser o primeiro convidado é você, olha só. Unhide indica. Dica pra gente um livro, um filme, uma série, qualquer coisa que você esteja vendo, assistindo pra gente aí. Nossa, cara, agora você me pegou, hein? Eu não tava preparado. Aqui na Radcast tudo surpresa, cara. Putz, eu tenho assistido poucas coisas do nosso universo, né, de comunicação e tudo mais. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser nada a ver, não. Eu vejo arte em tudo que eu vejo, minha esposa fica maluca, porque eu vejo desde o Senhor dos Anéis a Game of Thrones, eu fico vendo cor, textura, composição, ela corre. Efeito especial, então indica qualquer coisa que você esteja vendo. Não, beleza. Eu também, eu uso isso tudo como... Nossa, a vida dela é um inferno, coitada. Como referência, assim. Eu sou bem chatão, cara. Nossa, eu te entendo completamente. Cara, eu tô muito viciado em Atlanta, que é um seriado com o Childish Gambino. É muito massa, que é o Don Glover, né? No caso, como ele tá sendo... Como ele é ator nesse filme, então ele é o Donnie Glover. Cara, eu não sabia que era tão legal e eu tô muito apaixonado, tô assistindo assim, tudo de uma vez. Tô bem viciado, essa é a minha série do momento, assim, e eu acho que é super interessante, principalmente no cenário que a gente tá vivendo hoje, onde a gente tem conversado e discutido muito sobre o lugar de pessoas pretas na sociedade, e como pessoa preta, né, eu sou preto, e como pessoa preta eu acho muito importante ter esse tipo de conteúdo, então vale muito a pena ir assistir. Não é uma série extremamente milituda e tudo mais, tem coisas que te fazem pensar e eu acho isso muito importante. Pra quem tem, eu não sei se todo mundo tem Apple TV Plus, mas eu assinei pra assistir o Morning Show, né? E, cara, é incrível o Morning Show, maravilhoso, mas eu tô viciado numa série muito besta que chama Home, que é uma série basicamente onde as pessoas vão conhecer casas muito fancy, assim, muito doidas no meio da selva, feito com bambu. Cara, eu vi essa série, essa série é muito maneira. Coisa de arquiteto maluco, sabe? Eu gosto muito desse tipo. Era só sobre ter um lugar muito seguro e resistente pra gente viver, e hoje são obras de arte, sabe? É muito foda. Então, Home é muito foda, eu aconselho muito a assistir. Não sei se vale a pena assinar o Apple TV Plus só pra assistir Home, mas Morning Show é muito bom. Eu gostei bastante, é super interessante. E é isso, eu acho que isso é o que eu tenho assistido. Agora, de música, eu tenho... eu gosto muito de um artista, não sei se você já ouviu falar de Woodkid. Não? Procura, é muito bom. Ele tem uma música que ficou muito famosinha, que chama Run Boy Run. E o cara é muito foda, ele produziu várias músicas para Lana Del Rey, vários clipes, o cara é muito estético, é aquele tipo de artista que faz música, vídeo e imagem, sabe? O cara faz tudo, e aí ele tá lançando um álbum novo, que tá gerando maior frenesia aí no underground, que é um álbum com um conceito que tá todo mundo tentando descobrir ainda o que é, então tem um site muito estranho e tudo mais, então procurem o Woodkid no Spotify e ouçam, chama Goliath, a última música dele, é bem boa, e corram atrás pra descobrir aí, tá cheio de... Sabe aqueles puzzles que tem na internet? Geralmente aparece no GitHub e tudo mais, que são uns puzzles assim do submundo da internet, e o cara tá fazendo isso com um novo álbum, isso é muito doido. Então, GitHub não, do Reddit. Então vale a pena ver aí. Eu acho que é isso, de indicação. Então vamos lá, pergunta final. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Eu fui procurar o sentido da vida e eu só encontrei esferas orbitando esferas. Darwin, do maravilhoso mundo de Gumball. Eu acho que é isso. Genial. Senhoras e senhores, esse foi Matt Cristóvão no Radcast. Obrigado, galera. Até mais. Muito obrigado, Matt, por participar com a gente aqui. Espero que você tenha gostado. Foi muito legal. Eu gostei pra caramba também. Gostei pra caramba. Espero você no próximo Radcast, galera. Tchau, tchau. Até mais.